uma palavra que Deus colocou no meu coração. Essa palavra fala sobre o amor de Deus. Por mais que nós saibamos que Deus nos ama, por mais que nós já ouvimos falar que Deus nos ama, eu quero partilhar com você hoje, refletir com você hoje, à luz da palavra, sobre o amor de Deus. Quando nós olhamos para Deus, é interessante que nós podemos enxergar em Deus muitos atributos. Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Deus, diz a palavra, que é a nossa bandeira. A Bíblia diz que Ele é a nossa salvação. A Bíblia diz que Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. A Bíblia fala que Deus, Ele tem inúmeras manifestações do seu poder. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra e tudo que nela existe. Aí olhar para Deus, parece que a dimensão de Deus é tão grande que a gente se sente tão pequeno, tão insignificante, que parece que esse Deus que é tão poderoso, que criou o céu, a terra e o universo, será que Ele tem um olhar para mim? Será que Ele tem algo para me dar? E eu olho para esse Deus, que é o Criador e sustentador da terra, e olho para Ele e vejo que Ele é acima de tudo, e com tudo que Ele é, como diz a palavra, Ele é amor. Por isto, que quando nós olhamos para 1 João capítulo 4, versículo 8, a parte final, quando vai dizer que Deus é amor, é uma definição. Ele não fala do amor, Ele não faz o amor, mas Ele é na sua essência, Ele é amor. A base e a sustentação de tudo que Ele é amor. Tudo que Ele faz é por amor. Tudo que Ele realiza é por amor. Tudo que você vê sobre Deus, você vai entender que é amor. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai dizer sobre o amor que nós devemos viver e praticar. E Paulo vai dizer no final, que de todos os dons, a excelência de tudo, o maior de todas as coisas é o amor. Porque diz a palavra que aquele que não ama nunca viu a Deus, se Deus é amor. Então olhar para Deus é olhar a dimensão do amor. E entender que hoje nós vivemos um mundo de desamor. Há uma escassez. Você não acha amor nas prateleiras do supermercado. Você vai na farmácia e você vai encontrar de tudo que é remédio. Do mais barato ao mais caro, do mais fraco ao mais forte, mas você não vai encontrar o amor. Você não vai encontrar o amor. Porque está em falta. Está em falta o amor no casamento. Está em falta o amor, muitas vezes, dos pais para os filhos. Às vezes, até entre os irmãos que moram juntos. Está em falta o amor. A ausência do amor pode gerar traumas. Filhos que foram gerados sem amor nascem com traumas. Filhos que nascem num lar que não tem amor, crescem com problemas, com distúrbios. Porque aonde não há amor, há discórdia, há contenda, há briga. Tudo que você imaginar. Onde falta o amor, falta Deus. Por isso que o mundo está o que está hoje. Porque não existe amor nos relacionamentos. Olha o valor da vida. Pessoas matam o outro, matam o próximo por um celular, por um carro, talvez por um pacote de dinheiro.
A vida humana que perdeu o seu valor porque não tem amor uns pelos outros. Então o mundo que nós vivemos é esse mundo, é um mundo de desamor. Por isso que este mundo, ele caminha para um colapso, não apenas por causa da epidemia, mas por causa do relacionamento que o homem está tendo com outro homem. Porque falta o amor. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta tarde. A importância do amor. Quantos filhos cresceram nas suas casas, nos seus lares, sem o amor? Foram criados, sim. Foram até educados, sim. Tiveram até uma formação, sim. Mas faltou a dose do amor. E se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que, em muitos casos, talvez não seja o seu caso, mas em muitos casos, faltou o amor. E você olha e dá graças a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, mas se você for sincero, alguns de vocês vão dizer, faltou uma dose de amor. Meu pai me deu tudo, minha mãe me deu tudo, mas não deu o amor necessário que eu precisava. Não deu o amor que eu precisava para eu caminhar. Isso faz com que a gente cresça com um rombo no coração, um rombo na alma. E muitos de nós passamos por frustrações e não somos felizes hoje, não somos plenos hoje, porque na nossa história nós tivemos tudo. Tivemos uma família, boa ou má, tivemos uma formação, boa ou má, tivemos uma casa, boa ou má, mas muitas vezes não tivemos a coisa mais fundamental para a vida humana, que é o amor. E tem gente que até hoje arrasta esse desamor no seu coração, até hoje arrasta essa frustração, esse sentimento de vazio, porque quando você não é amado, entra um espírito que é o espírito de abandono. Quando você não se sente amado, querido. Quantas vezes, quantas pessoas casaram, fizeram juras de amor no altar, promessas de amor, no namoro, no noivado, e quando casa depois, o amor desaparece. Veja que isso é uma estratégia diabólica, para levar o homem, a mulher, o casamento, a família, a perder a sua esperança, a perder o sentido da vida, porque você pode ter tudo, mas se você não tiver o amor dentro da sua casa, Paulo diz, você pode ter tudo, você pode ter dons, você pode ter talentos, você pode ter riqueza, você pode tudo, mas se não tiver amor, nada disso valerá. E da onde vem esse amor? Esse amor que vem de Deus, que nos ajuda a suprir as nossas carências do passado, a tornar você uma pessoa hoje plena, feliz, realizada, a despeito daquilo que você teve, ou daquilo que você não teve no passado. Talvez a sua história seja uma história bonita, de família, mas talvez a sua história seja uma história não muito bonita. Não importa. O que importa é que a diferença é o amor de Jesus. Por isso que a Bíblia define, Deus é amor. Quando você olha o Evangelho de João, capítulo 3,16, nós só fomos salvos porque Deus amou a cada um de nós. A essência dele, a realização dele, a vontade dele, tudo que ele fez e está fazendo, tem como base e sustentação o amor. Esse amor que palpita no seu coração, é o amor que palpita no coração de Deus. É o amor que bate, acelera, quando você se apaixona por Deus. Por isso que Jesus veio ao mundo, como prova real do amor de Deus. Deus amou e por amar, Ele materializa, Ele concretiza esse amor.
para que pudéssemos começar uma nova história, romper com o passado. Talvez a sua história seja muito triste, como é triste a história de muitas pessoas, de desafeto, desamor, de abandono, de uma família insensível, de um casamento insensível. Deus faz nova todas as coisas. Deus torna tudo novo na sua vida, tudo novo no seu caminhar. O que torna novo é você receber um banho, um batismo de amor e dizer: não importa o que aconteceu no meu passado, não importa o que eu estou vivendo hoje, o que importa é que eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me ama, Ele é amor. Pode vir, Paulo fala, nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem provação, nem tentação. Paulo diz em Romanos capítulo 8, nada pode nos afastar do amor de Deus. Eu posso me afastar de Deus, mas nada pode nos afastar do amor de Deus para conosco. Veja, isso é muito lindo, porque Deus, Ele é amor independente da nossa situação, independente de nós queremos ou não, independente de você sentir ou não, Ele continua sendo um Deus de amor. E é esse amor que Ele quer gerar no seu coração, é esse amor que Ele quer gerar na sua casa, na sua família, no seu casamento, é esse amor que Deus quer gerar nos pais, para que amem os seus filhos, e os filhos amem os seus pais, é este amor que é gerado em nós, para que você seja uma pessoa apaixonada por Deus, e deixe Deus ser apaixonado por você, receba essa paixão. Porque tem pessoas que sofreram tanto na vida, tiveram uma história tão triste no passado, tantas desilusões, tantos sofrimentos, tantos fracassos, que não conseguem se sentir amadas. Por mais que a gente declare, por mais que a Bíblia fale, as pessoas elas não conseguem se sentir amadas. E é olhando por isto, e por esse contexto que eu quero pensar com você então hoje sobre 3 dimensões do amor de Deus. 3 dimensões. Eu poderia pensar em muitas mais dimensões, porque é muito complexo o amor de Deus, mas eu quero olhar para uma história que está no livro de Lucas, capítulo 15. E Lucas, capítulo 15, vai nos falar de uma parábola, que está no contexto de 3 parábolas. Eu estive estudando essas parábolas das lives às 11 horas por mais de uma semana, quase 10 dias, tal a profundidade dessas parábolas, mas a essência da parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, ela revela para mim na história e nessa parábola que Jesus conta, pelo menos eu consigo identificar 3 etapas distintas, 3 dimensões distintas que levam a entender melhor a dimensão do amor de Deus. E a primeira dimensão do amor de Deus é quando você olha a história desse moço e vai entender que Deus, na dimensão do seu amor, Ele é dono e possuidor de tudo. Deus, a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Deus, Ele é o supridor de cada uma das minhas e das suas necessidades. Deus pode todas as coisas, Ele está no controle de tudo. Ele pode fazer todas as coisas, aquilo que é impossível, o homem não é impossível para Ele. Então você olhar essa história do filho pródigo, eu vou entender a dimensão do amor de Deus, em primeiro lugar, um amor de Deus para comigo, para com você, de saber que quando estamos ligados com Ele, nós recebemos o resultado concreto do amor dEle, quando nós somos supridos somos supridos pelo seu poder, e cada uma das suas necessidades, elas são supridas pela manifestação do poder de Deus. Então olhar para essa história e entender que aquele filho, ele vai morar, ele está morando na casa do seu pai, um pai que tem tudo. A Bíblia diz que ele tinha servos,
ele tinha animais, ele tinha uma fazenda muito grande. Este pai, ele representa o próprio Deus, e esse filho representa eu e representa você. Nós estamos representados nesse filho pródigo. E diz a palavra que aquele filho vai chegar para o pai e vai pedir a sua parte da herança. E só pode ter herança aquele que tem dinheiro, aquele que tem bens. Então entender essa história me remete a entender o amor de Deus, a dimensão do amor de Deus, que tem tudo nas suas mãos. Todas as coisas estão nas mãos de Deus, toda a riqueza, todo o poder. Então olhar para nós hoje, olhar para mim, olhar para você, e saber que tudo que nós temos, presta atenção e me ouça por um instante, tudo que você conquistou até hoje, a sua casa, o seu carro, a sua roupa, todas as coisas que você já conquistou até hoje, as suas viagens, tudo que você realizou de sonho até o dia de hoje, é resultado absoluto da manifestação concreta do amor de Deus. Porque Deus é amor. E como amor, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele pode suprir, Ele pode trazer à existência os seus sonhos à realidade. Então, a essência do amor de Deus, olhar para essa história, essa parábola, é enxergar que a primeira dimensão é reconhecer que se nós temos o que temos, se você tem o que você tem, se você tem um belo casamento, se você tem uma bela família, um belo trabalho, meu irmão, minha irmã, querido e amado, ouça, isto é resultado do nosso Pai, isso é resultado do amor de Deus, o amor de Deus que vem manifesto pela sua graça. Porque a graça de Deus é um favor imerecido. Eu olho para a história da nossa igreja e vejo quantas conquistas nós tivemos nessa caminhada. Querido, preste atenção, isso não é mérito de ninguém, não é esforço de ninguém, é pura graça de Deus. Nós estamos aqui sentados num templo que é o reflexo do amor de Deus para conosco. Nós vivemos esse amor que está materializado nesse prédio, nessa cadeira onde você está sentado, porque Deus é amor. E olhar para essa história, esse pai que tipifica o próprio Deus, é olhar que na essência do amor, Deus, Ele tem tudo e todas as coisas para suprir cada detalhe da sua vida. Nas mínimas coisas, Deus cuida de nós. Ontem a Daniela deu um testemunho. Meu Deus, que testemunho! Hoje pela manhã, a turma da manhã estava no corredor falando de você, viu, filha? Ela falou, meu Deus, eu não sabia que ela tinha passado por tudo isso. Não imaginava que ela, andando pela igreja, enfrentando tudo, estava aqui presente nos cultos. Meu irmão, ela recebeu um milagre. Hoje pela manhã tinha o Fabrício, filho do Anderson e da Raquel, que estavam aqui conosco, área da Noemi. Meu irmão, esse menino, esse adolescente, viveu um milagre recente. Faz 40 dias que ele viveu um milagre. A cura dele, a cura da Daniela, é pura expressão do amor de Deus. Não é que nós mereçamos as suas conquistas, o seu trabalho, o seu salário. Olha como nós sobrevivemos em meio a tantas crises. O país está em crise, olha só como Deus tem te sustentado, como Deus te livrou de todos os perigos e males e dessa doença. Quantas centenas de pessoas, sem erro algum, foram cometidos dessa doença na nossa denominação no Brasil inteiro, e que foram curadas, libertas, e que os testemunhos vieram pelas vigílias. É olhar para tudo isso e enxergar que isso é resultado do amor de Deus. Não é fruto apenas do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa busca, porque se Deus não fosse amor, nada disso aconteceria, porque Ele pode fazer alguma coisa por mim, por você. Então reconheça, em cada conquista, a bênção de Deus, com certeza, mas reconheça, é resultado do amor de Deus para comigo.
A segunda dimensão do amor de Deus nessa história tão linda é que Ele, por amar cada um de nós, Ele respeita as nossas decisões. A história desse moço é uma história muito triste, porque ele fala de como se fôssemos cada um de nós. Aquele moço que tinha tudo na sua casa, e você conhece essa história, vivendo o amor pleno do Pai, tendo todas as coisas nas suas mãos, ele ainda insatisfeito, ele pede a parte da sua herança para ir embora. Deus, no seu amor, presta atenção, parece uma incoerência, mas Deus, por amar cada um de nós, como aquele pai que amava tanto aquele filho, só tinha 2 filhos, mas o pai, por amar tanto aquele filho, ele respeita a decisão daquele filho. O amor de Deus nos dá a liberdade de escolher, de andar com Ele ou não andar com Ele, de ficar com Ele ou de ir embora. Deus respeitou a decisão, aquele pai respeitou a decisão, não há nenhuma murmuração, não há nenhuma barreira, não há nenhuma inquietude, não há nenhuma pergunta, não há nenhuma barreira, nada, simplesmente o pai pega a parte que lhe cabe e entrega para ele. E a história desse moço é a história de muitos de nós, que fala quando nós abandonamos o amor de Deus. Não de ir embora da igreja, não de ir embora da célula, mas muitas vezes de não obedecer a palavra de Deus. De não obedecer a palavra de Deus. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, é como se nós fôssemos aquele filho pródigo. Pegarmos a parte que nos cabe, já recebemos as bênçãos, já fomos abençoados com um carro novo, uma casa nova, um salário novo. Já realizamos tantos sonhos, agora não preciso mais obedecer a Deus. E Deus vai te respeitar. Deus não vai se opor. Deus não vai colocar um anjo no seu caminho para te proibir de você caminhar para o lado errado. Ele vai permitir, porque Deus te deu o livre arbítrio. A história desse moço é a história da liberdade que Deus concede a cada um de nós. É a história de pensarmos que verdadeiramente Deus permite no seu amor que a gente ande com Ele ou sem Ele. Isso é sinal do amor de um Pai que nos ama. E aí você sabe o final dessa história, que nos leva à terceira dimensão do amor de Deus, que fala do amor perdoador. Aquele moço vai chegar ao fundo do poço. Aquele moço vai chegar no nível mais baixo da existência humana, cuidando de porcos e comendo da comida dos porcos. E a história era tão trágica que mexe com a gente. Como é que pode alguém que tinha tudo em casa, alguém que tinha o amor do Pai, o cuidado do Pai, a liberdade do Pai, como é que pode alguém deixar tudo isso para se aventurar, para andar independente? O amor de Deus permitiu, mas o amor de Deus deixou com que ele fosse caminhar com as suas próprias pernas. Aquele moço vai caminhar, vai perder tudo, vai chegar na tragédia da sua vida, e aquele moço vai se arrepender. Aquele moço, ele representa cada um de nós. Quantas vezes nós já andamos pelos caminhos errantes dessa vida, na desobediência, sabendo que Deus é amor, nós nos afastamos desse amor e dessa graça. Desobedecemos a Deus e nos afastamos dessa graça. E a Bíblia vai dizer que aquele moço, ele vai se arrepender e vai dizer para consigo mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, porque na casa do meu pai, veja, longe, numa terra longínqua, passando necessidade, aquele moço vai se lembrar do amor de Deus, do Pai. Eu tinha tudo, meu pai tinha tudo,
e ele vai se arrepender, e no arrependimento ele vai se levantar e vai voltar, e quando ele enxerga o seu pai de longe, ele corre e abraça, ele pula, diz a palavra, no pescoço do seu pai. Ele pula no pescoço do seu pai, dá um abraço, e ao ouvido do pai ele vai dizer: Pai, me perdoa, me perdoa. Aquele pai não estava em casa dormindo, aquele pai não estava nos seus afazeres, aquele pai estava em pé no portão esperando a volta do seu filho, porque é o amor perdoador de Deus. Eu olho isso, eu fico com meu coração apertado, vendo aquela cena, aquele abraço, aquele amor que ele havia perdido por decisão própria, por desobedecer. Aquele pai ainda o abraça, o perdoa, chama os seus servos, pede para trazer um anel, uma roupa nova, sandálias novas, e diz: vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu. É um Deus que olha para mim e para você, e mesmo que a gente esteja longe dele, ele diz: o meu amor, por eu ser amor, eu te perdoo. Quando nós fomos salvos por Jesus, quem éramos nós? O que tínhamos nós a oferecer? Nada. Nós éramos pecadores, errantes, andando na iniquidade. Mas, quando Jesus morreu na cruz e nos salvou, naquele momento, Ele nos perdoou, independente de termos alguma coisa para oferecer. Por isso, nessa tarde, eu quero que você saia daqui hoje com uma definição na sua vida espiritual. Não importa o que seja, não importa o que aconteça, Deus te ama. Não importa o quão longe você vai estar de Deus, Deus te ama. Não importa o que você faça de errado, Deus continuará te amando, esperando você voltar para os braços dele, simplesmente porque Ele é amor. E se na sua história de vida, na sua trajetória de vida, você encontra algum desamor, ou talvez esteja vivendo hoje algum desamor, eu quero te dizer: recebe o batismo do amor de Deus na sua vida. Seja curado, seja sarada pelo amor de Jesus.